deixa-me viver. Eu quero aprender tua poesia, sol em maresia, lendas e mistérios, luar das serestas, lado de teus dias. Quero ouvir a noite colorindo, fogo gemendo e cantando dores de saudade, a evocar martírios, lágrimas de ações que floriram claros sóis da liberdade, a evocar martírios, lágrimas de ações que floriram claros sóis da liberdade. Quero ler na lua onde cantaria, torres e miras, igrejas sobrados, Nas pradeiras que sobem a angústia, sonhos do futuro, glórias do passado. Quero ouvir a noite tamboril, como tremendo e cantando dores. É um grande prazer, quero cumprimentar todos os telespectadores, saudar você, Normando, e toda a equipe. É uma oportunidade de nós conversarmos um pouco sobre o nosso país e sobre a nossa experiência de governo aqui no Maranhão. Governador, quando o senhor era parlamentar, o senhor fez um projeto de lei de reforma política, não foi? Não foi para frente por quê? Na época, nós defendíamos algumas teses que acabaram se revelando corretas, visando, por exemplo, uma maior independência do mundo da política em relação ao poder econômico, ao financiamento privado. Eu dizia na época que aquele sistema eleitoral acabaria propiciando muitos problemas na vida brasileira, como infelizmente nós vimos, envolvendo políticos de vários partidos. Defendi também naquele momento que houvesse a afirmação da internet como um caminho para a realização de campanhas, exatamente pela sua capacidade de prover informações em tempo real a milhões de pessoas. E a primeira lei que no Brasil tratou dessa possibilidade do uso nas eleições da internet foi exatamente fruto desse projeto a que você faz alusão. De modo que nós conseguimos algumas coisas, outras tantas ideias ainda estão em debate no país, mas eu creio que as coisas são assim mesmo. Como você disse, tudo muda, mas é preciso haver a maturação, ou seja, há um tempo, um processo para que as mudanças ocorram, de modo que eu continuo a ter uma perspectiva crítica em relação àquilo que tem de errado na política, mas ao mesmo tempo otimista quanto à possibilidade de progressivamente, passo a passo, nós irmos corrigindo esses problemas e com isso nós tenhamos no Brasil uma democracia mais forte. O governador, o senhor falou em crítica, a palavra crítica. Eu tenho acompanhado seu trabalho aqui, nacional, eu não vejo o senhor criticar, eu vejo o senhor dar opiniões. Que é muito fácil no Brasil, os políticos viciados, que não é seu caso, criticar, mas não dá solução, não dá provimento à ideia. Ter ideia é uma coisa, implantar a ideia é outra. Claro, claro. E o senhor tem as ideias, está implantando aqui, mas nós temos um probleminha, em tese, sobre o IDRH do Maranhão. Entendeu? Considerado um dos menores, não é culpa sua, se você vê o tempo que o senhor está aqui nessa gestão, mas chegou a ser comparado ao menor IDRH, que é na cidade de Eldorado, que é a cidade onde foi criado o nosso atual presidente, entendeu? Que é o mais baixo do Brasil, mas ninguém divulga isso em São Paulo. Melhorou o IDRH. E outra coisa, ano passado nós tivemos 11% de aumento de empregos no estado do Maranhão, maior, em terceiro do Brasil. Isso é crescimento também do IDRH. Claro, nós precisamos cuidar da economia, porque, como você diz, é uma dimensão fundamental para que nós possamos melhorar a qualidade de vida das pessoas. Quando nós temos no Maranhão, como tivemos, segundo o IBGE, em 2017, um crescimento do nosso PIB, Produto Interno Bruto, 4 vezes maior do que a média brasileira, isso significa dizer que nós aumentamos as condições no nosso estado de ampliar acesso a serviços públicos como de fato obtivemos. Cito o exemplo da saúde, em que nós abrimos 10 grandes hospitais que estão funcionando, quebramos os recordes de vários procedimentos cirúrgicos. Menciono o fato, Normando, de que quando eu assumi o governo, havia uma média de 25 mil cirurgias eletivas sendo feitas por ano no nosso estado, na rede estadual. Nós chegamos no ano passado a 62 mil
procedimentos, ou seja, nós praticamente triplicamos, mais do que duplicamos, e esse ano de 2020 vamos chegar a quase triplicar, porque vamos chegar a 70 mil cirurgias. Então, realmente, em pouco tempo, o crescimento da economia, do produto interno bruto, como nós vimos em números, se traduzindo, como você menciona, em bem-estar para as pessoas. Essa dimensão mesmo do emprego, agora, nesse final de semana, recentemente, saiu o levantamento do Ministério da Economia, chamado CAGED, mostrando que o Maranhão teve o melhor desempenho do Nordeste, proporcionalmente, claro, à população. Pontuando muito bem, São Luís, entre as 10 cidades brasileiras que mais geraram emprego formal no Brasil. Então, realmente são indicadores positivos que mostram que estamos no caminho certo, conjugando responsabilidade fiscal, seriedade na gestão fiscal, com as preocupações sociais, que devem ser essenciais para governar bem. Essa reforma da Previdência, o que foi bom ou o que foi ruim para nós? A médio prazo, nós vamos ter a resposta mais exata na medida em que as leis vão passar algum tempo a produzir seus efeitos, mas seguramente já há alguns sintomas de que os ajustes feitos, em alguns casos, se revelaram injustos socialmente. Eu não nego a necessidade de que houvesse uma revisão de regras jurídicas, em razão exatamente da mudança do padrão demográfico no Brasil, ou seja, a população foi envelhecendo, graças a Deus, a expectativa de vida aumentando, e isso no mundo todo gera um debate sobre a previdência social. Agora, como a sabedoria popular diz, o que distingue o remédio do veneno é a dose. Então, às vezes, um remédio pode matar uma pessoa se é dado na dose errada. Neste caso, nós estamos vendo agora o drama do represamento da análise de benefícios previdenciários por parte do INSS. Na verdade, são dois grandes dramas, um com a juventude, que é o Enem, não conseguiram fazer adequadamente essa prova tão importante, e aí há uma série de questionamentos. E na outra ponta da pirâmide demográfica, os jovens com problemas com o Enem, em razão da implementação do governo federal, e agora também, na outra ponta etária, nós temos o problema do represamento da análise do INSS de benefícios previdenciários. Então, são realmente problemas graves que têm que ser corrigidos imediatamente por parte das instâncias federais competentes. Neste caso das políticas para os idosos, de fato, você tem razão, no sentido de que até em função dessa mudança de direitos, perda de direitos que a reforma trouxe, nós precisamos progressivamente ampliar as políticas públicas de modo geral a esse segmento. Agora, nas próximas semanas, nós vamos retomar um programa esportivo que nós temos aqui, porque nós sabemos que o esporte é uma dimensão fundamental da chamada saúde preventiva. Então, nós temos um programa para idosos no esporte chamado A Longa Vida. Já houve um ano, agora nós vamos retomar as atividades deste ano de 2020. Estamos com a obra da Casa do Idoso aqui em São Luís. Vamos inaugurar a de Imperatriz, que tem o propósito de cumprir também essa dimensão das especialidades de saúde próprias da idade, não só pensando em medicina, mas também em terapia ocupacional, fisioterapia, essas dimensões, essas outras atividades profissionais da área da saúde que são importantes também para melhorar a qualidade de vida dos idosos. Vereador, fazer um pequeno intervalo e te volto daqui a pouco com o governador Flávio Dino, do Estado do Maranhão. Governador, voltando aqui ao nosso bate-papo bem informal, bem carinhoso, nossos contatos com os empresários em São Paulo, entendeu? Até no caso da China também, que tem muito contato, as privatizações no Brasil, na sua opinião, que nunca foram críticas, foram técnicas, estão certas, estão no caminho certo, ou poderia melhorar nesse caso? É um caminho que pode ser trilhado em alguns casos, mas não afastando o Estado e o serviço público das pessoas, porque novamente vem aquela ideia de proporcionalidade, ou seja, de bom senso, ponderação. Quando você faz uma coisa em excesso, os resultados acabam sendo mais negativos. Então, eu acho que na chamada desestatização,
que envolve várias modalidades, venda de ações, concessões, de parte do patrimônio público, isso pode ser feito sim, mas com moderação e sem ferir os interesses estratégicos da população. Me refiro a serviços que são imprescindíveis e que não podem ser submetidos apenas à lógica do mercado, por exemplo, saúde, por exemplo, educação. Você pode ter sistemas privados, é claro que é saudável que haja sistemas privados, mas o sistema público é fundamental para que você possa garantir direitos às pessoas, sobretudo aqueles que não podem pagar. Nós temos exemplos de países que adotam um sistema 100% privado ou quase 100% privado na saúde pública e os resultados são terríveis, produzindo legiões de excluídos. E são países até pequenos, né? Pessoas que não conseguem ter acesso ao serviço. Então, no caso brasileiro, o Sistema Único de Saúde, o SUS, tem muitos defeitos, muitos problemas, mas sem dúvida, sem ele seria muito pior a vida da população. É considerado um dos melhores do Brasil, do mundo, né, ainda o SUS, né? É uma referência porque né? garante que pessoas que não podem pagar tenham acesso a procedimentos caríssimos, às vezes cirurgias, internações, em uma UTI, por exemplo, e que se isso fosse um serviço puramente privado, isso consumiria R$500 mil, R$1 milhão, e obviamente a imensa maioria, quase todos os brasileiros não dispõem desse dinheiro para poder pagar um serviço privado. Então, quando eu penso em desestatização, você deve pensar em alguns segmentos em que não causa prejuízo à população, mas no caso desses setores estratégicos, serviços sociais, é importante a atuação do Estado, a atuação do governo. Porque o ministro Guedes declarou agora em Dover, né, que a proposição dele é privatizar tudo. Pois é isso que eu tenho combatido. Não, mas será que ele vai privatizar também a casa dele? Outro dia ele falou numa entrevista que por ele vendia até o Palácio do Planalto. Mas eu não quero discutir se o palácio deve existir ou não, mas certamente todo país no mundo preserva nas suas mãos interesses estratégicos. Mesmo o setor de petróleo está produzindo no Brasil uma situação interessante. A Petrobras está vendendo parte do seu patrimônio e quem está comprando são empresas de governos de outros países. É verdade. Às vezes não são empresas privadas, mas são empresas estatais, empresas governamentais de outros países que estão comprando uma parte das fontes de energia que devem ficar sob controle nacional, sob controle brasileiro. Então, me parece que há um equívoco, né? E nessa ansiedade de vender por vender, sem planejamento, um certo desespero, exatamente porque não conseguem enxergar outros caminhos para fazer a economia voltar a crescer e com isso tem produzido essa ideia de que vendendo a qualquer preço, de qualquer maneira, isso preço vai... de banana, né? Às vezes de modo muito assodado, de modo pouco criterioso, pouco planejado, e infelizmente essa conta chegará. Quer dizer, em nome de uma arrecadação hoje, aqui e agora, feita de qualquer jeito, está na verdade, essa política está na verdade criando problemas de longo prazo para o Brasil. Essa privatização, governador, se você pegar nos aeroportos Viracopos, equivale ao nosso aeroporto do Tiriricão, quando era antigamente a nível de estrutura, mesmo sendo um aeroporto de seco, né? Tá um negócio impressionante, abandono, é coisa séria, é privatização. E eles também querem privatizar a Embraer. Eu achei um absurdo, particularmente... nesse caso, até venderam a Embraer para uma empresa estrangeira. Norte-americana. E havia uma construção de décadas em torno desse patrimônio que, infelizmente, foi duplamente entregue. Primeiro foi privatizado, depois agora vendido para a Boeing. A Boeing. Que acaba fazendo com que o espaço no mercado que a Embraer conquistou... Criou, né? Se perca, inclusive sacrificando empregos no estado de São Paulo. Então, é aquilo que eu disse, a política de desestatização pode ser feita em alguns casos, mas com moderação, com prudência e não essas privatizações selvagens a qualquer preço, a qualquer custo que tem sido feito no Brasil. Governador, fazer um voo pousar na nossa ilha querida aqui, Pão Açu. Na política daqui, esse ano é um ano de eleições municipais. O atual presidente está criando um partido, está colocando o filho de 19 anos como presidente do partido, se não me engano, está toda a família dele, e no Maranhão já teve isso também. A ex-governadora quer ser candidata a prefeito, se eu não me engano, né?
Como o senhor foi candidato também a prefeito e não perdeu, não ganhou, como é que o senhor está vendo essa situação a sua coligação de apoio ao futuro prefeito? Não conheço de nome, às vezes, de falar. Como é que o senhor tem essa visão da política hoje, no caso das próximas eleições para prefeito e para vereador? As eleições municipais são de grande importância no Brasil. Nacionalmente, nós vamos ter uma espécie de plebiscito, creio eu, nas grandes cidades em torno de temas nacionais. Porém, com toda segurança, a agenda local também estará fortemente presente e é importante que esteja os temas atinentes aos serviços municipais, que são de responsabilidade dos municípios, e isso é bom, porque é a oportunidade que as pessoas têm. Uma polarização, né? As pessoas têm de opinar sobre os rumos das suas cidades, onde elas vivem, e o prefeito, o vereador, são os agentes políticos que cuidam desses temas mais cotidianos, né? O buraco da rua, o ônibus, a coleta de lixo. Então é muito importante essa figura do município, dos serviços municipais. No caso de São Luís, assim como nas demais 216 cidades do Maranhão, eu vou manter uma postura de participação, claro, como cidadão, como agente político, integrante de um partido, mas respeitando todos os nossos aliados, ou seja, em algumas cidades, como no caso de São Luís, em que houver vários candidatos que me apoiaram para chegar ao governo do estado, e eu não vou participar das eleições, porque eu só tenho 2, 3, 4 pessoas que foram meus aliados em eleições anteriores, é claro que eu devo respeitar igualmente a todos. Então eu devo manter uma postura de mais imparcialidade nos locais em que isso ocorra. Agora, claro, nos locais em que haja aliados nossos, pessoas que representam a nossa visão administrativa, enfrentando outros campos políticos adversários, aí sim eu irei comparecer aos eventos de campanha, de modo que vou ter uma participação com alguns limites. Não será uma participação plena, até porque nós sabemos que a agenda de gestão é muito intensa, né? Nós temos todos os dias, graças a Deus, muitas inaugurações, investimentos, obras, ações, há os problemas que eu tenho que cuidar, então eu não vou abandonar a gestão em nome de eleições. Eu vou participar nos finais de semana de um ou outro evento, mas no mais das vezes acompanharei, claro, porque são decisões importantes que serão tomadas em São Luís e nas demais 216 cidades, uma vez que o nosso estado tem 217 eleições municipais nesse ano. Cada um com um perfil diferente. Vou fazer mais um intervalozinho, daqui a pouco eu te volto, falando com o governador Flávio Dino. Nós estamos de volta aqui com o nosso querido governador Flávio Dino. Como seria uma eleição sua, o senhor e o Sérgio Moro? Há de fato, eu acho, uma visão que acaba querendo ocultar quem tem feito o trabalho principal nessa temática da segurança pública. Nós sabemos que no Brasil nós temos uma atuação valiosa, não há dúvida, da esfera federal, porém 99% das questões são de competência dos estados, tanto no que se refere à atuação preventiva da polícia ostensiva, a polícia militar, a atuação repressiva, claro, também, a atuação da nossa polícia judiciária, que é a polícia civil, o Ministério Público Local, a Justiça dos Estados, enfim, todo esse sistema estadual, que na prática, todo mundo sabe disso, acaba correspondendo a 99% da política de segurança no Brasil, com seus acertos, com seus erros. Mas o que nós estamos vendo, estranhamente, é essa ideia de que os avanços que têm sido obtidos em razão de investimentos de muitos anos, de vários governos estaduais, estão agora sendo indevidamente apropriados, como sendo mérito de quem assumiu o governo outro dia e que até agora não apresentou nenhuma ação efetiva, concreta, que possa, por exemplo, dizer que a taxa de homicídios no Brasil está caindo por conta do governo que tomou posse ontem. E nós sabemos que não, que há de fato uma tendência de queda nos homicídios no Brasil há vários anos, antecedendo inclusive o atual governo federal, exatamente porque
há investimentos de longo prazo aqui mesmo no nosso estado. Eu comprei mais de 1.000 viaturas policiais, comprei e disponibilizei, em alguns casos usamos contratos de locação também, mas são 1.000 viaturas novas que nós incorporamos. Praticamente quase que dobramos o número efetivo de efetivo policial existente. Temos hoje o maior efetivo policial da história do Maranhão, ampliamos o sistema penitenciário, pacificamos o sistema de Pedrinhas. Então, é um trabalho muito grande dos governos estaduais, não só no caso do Maranhão. Então, eu vejo com muita preocupação essas demagogias, acho que não é um bom caminho para o Brasil, acho que é um desrespeito com os estados, é um desrespeito às polícias, aos sistemas estaduais de segurança pública, aos sistemas estaduais de justiça, de modo que nós devemos ter sempre uma atitude de seriedade. E é essa atitude que eu tenho e continuarei a ter, independentemente do que vai acontecer no futuro. Qualquer que seja o desafio que se coloque, a minha atitude vai ser sempre a mesma, de muita seriedade. E acho que é muito importante que pessoas que estão querendo participar da política também adotem uma postura de seriedade, de transparência, de apego à verdade e não a demagogias fáceis que não têm base empírica. Falar sobre turismo, entendeu? Como é que está nosso estado? Quais equipamentos o senhor tem, começou a fazer? Porque eles querem privatizar até o Lençóis Maranhense. Entendeu? Pois é, um projeto mas só um parênteses. Não. Mas houve empresários que conversei em São Paulo que tem casa aqui, famosa, que acha excelente privatizar. Na verdade, o Parque Nacional dos Lençóis sempre recebeu muita atenção do nosso governo. Eu tentei já há vários anos obter autorizações para eu fazer melhoramentos, o governo do estado fazer melhoramentos, mesmo sendo um parque nacional. Infelizmente, muita lentidão no processo decisório e eu me ofereci ao governo federal. Se o governo federal não quer, é aquela história, se não quer, tem quem queira. E eu ofereci, fiz uma proposta ao governo do estado, ao governo federal, de que o governo do estado assumisse a gestão do Parque dos Lençóis, houvesse uma espécie de delegação para o governo do estado. Nunca me responderam a isto. Estão com essa ideia de fazer algum tipo de privatização e eu acho que nós poderíamos plenamente assumir e garantir a qualificação daquele... uma qualificação, porque é necessária para os turistas nacionais e internacionais que hoje nos visitam em profusão. Nós temos procurado melhorar os acessos, estamos agora, inclusive, recuperando uma estrada que, alguns trechos críticos, mas que nós já estamos recuperando, que permite acesso de quem vem do Ceará, do Piauí, a chamada Rota das Emoções, que é a estrada que vem de Tutóia, Paulino Neves, Barreirinhas. Concluímos o acesso a Santo Amaro, agora estamos fazendo Santo Amaro, Primeira Cruz. Portanto, um investimento de alta importância para o turismo, essa qualificação da malha viária, em torno de Barreirinhas, em torno, enfim, do Parque Nacional dos Lençóis, também Santo Amaro, todas essas cidades que envolvem o parque. Temos no litoral ocidental, no acesso, também a famosa Ilha dos Lençóis. Nós estamos fazendo a Ponte Central Bequimão, que vai permitir, vai permitir o acesso entre os municípios de Bequimão e Central e diminuindo mais de 100 quilômetros no acesso ao litoral ocidental maranhense. No sul do estado temos também obras importantes em Carolina, em Riachão, outras cidades que são turísticas, já no Parque Nacional da Chapada das Mesas. Então nós temos no sul, nós temos agora ali de Carolina, uma região muito importante. Tem um ponto antigo ali, né? Poderia ser usado a posteriori? Tem, como é hoje, de fato. Barreirinha nós estamos concluindo também o aeroporto. Esse ano vai ser inaugurado finalmente. Quem sabe até voo comercial, né? Quem sabe, nós estamos oferecendo a estudos a pista é boa lá, dá para voos comerciais normais. De modo que o turismo no Maranhão vive um ótimo momento, calendário de eventos, quero aproveitar, convidar todo mundo a participar do Carnaval. Nós tivemos ano passado festas juninas belíssimas, também é um convite que eu deixo para todo mundo. Tivemos a programação do Natal Réveillon, um grande sucesso. Agora já estamos no pré-carnaval, com muita participação popular, muita animação, e depois teremos a agenda do carnaval com vários circuitos carnavalescos, e isso também ativa a economia do turismo, então, propicia... O passado foi
Você era terceiro do Brasil. Nós estamos fazendo um investimento forte e, graças a Deus, no caminho correto, também da pluralidade, da diversidade, todos os gostos musicais sendo contemplados. Temos também uma programação para a juventude evangélica, que não participa do carnaval tradicional, que é a chamada Semana Estadual dos Retiros Culturais, que encerra também com um grande show de música gospel na quarta-feira. Então, nós temos realmente uma agenda bastante forte no carnaval. Falar sobre turismo, entendeu? Como é que está nosso estado? Quais equipamentos o senhor tem, começou a fazer? Porque eles querem privatizar até o Lençóis Maranhense. Na verdade, o Parque Nacional dos Lençóis sempre recebeu muita atenção do nosso governo. Eu tentei já há vários anos obter autorizações para eu fazer melhoramentos, o governo do estado fazer melhoramentos, mesmo sendo um parque nacional. Infelizmente, muita lentidão no processo decisório e eu me ofereci ao governo federal. Se o governo federal não quer, é aquela história, se não quer, tem quem queira. E eu ofereci, fiz uma proposta ao governo do estado, ao governo federal, de que o governo do estado assumisse a gestão do Parque dos Lençóis, houvesse uma espécie de delegação para o governo do estado. Nunca me responderam a isto. Estão com essa ideia de fazer algum tipo de privatização. E eu acho que nós poderíamos plenamente assumir e garantir a qualificação daquele... uma qualificação, porque é necessária para os turistas nacionais e internacionais que hoje nos visitam em profusão. Beleza. Olha, um grande prazer receber vocês aqui e dizer que o Palácio dos Leões está de portas abertas, literalmente, para todas as pessoas que queiram conhecer aqui, com exceção da segunda-feira, mas de terça a domingo, nós temos um programa de visitação aberto, aqui uma parte desse patrimônio histórico, cultural do Maranhão e do Brasil está à disposição de todos os telespectadores, portanto, venham visitar o Palácio dos Leões, venham visitar São Luís, Patrimônio da Humanidade, segundo a Unesco, visitar o Maranhão, com belíssimos atrativos naturais e culturais, especialmente registrar esse convite para que na agenda de viagens daqueles que estão nos acompanhando incluam vários esses pontos todos que mencionei do Maranhão em vários momentos do ano e esse convite vale também para os próprios maranhenses. Às vezes nós próprios não conhecemos tudo de bom que o estado tem e isso é muito importante porque é uma dimensão da economia, como nós mencionamos, o turismo, mas também é uma oportunidade de aprendizado, de amadurecimento cultural, que é uma pré-condição fundamental para que todos possam viver bem. E deixar o meu agradecimento, minha mensagem sempre de esperança renovada de que os problemas nacionais podem ser resolvidos. Com muitas dificuldades, acho que o Brasil sempre acaba achando bons caminhos, às vezes se perde um pouco, mas se nós olharmos o longo arco da história, esses centenas de anos pós-colonização europeia e mesmo antes, claro, nós sempre tivemos problemas, mas ao mesmo tempo o Brasil é forte, é bonito. Então eu sou um brasileiro, amo o Brasil, acredito no Brasil e deixo essa mensagem de esperança e fé para todos que nos assistem. Muito obrigado, governador. Até a próxima quinta-feira, uma vez por mês, mas a gente vai estar aqui juntinho, né? Tchau.